dia, Eloá. Bom, que bom que Bom estamos dia. todos aqui. Hoje, dia 4 de dezembro de 2022, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis está em festa mais uma vez, porque nós vamos realizar o nosso 6º Seminário Espírita com Jesus na Seara. Então, toda vez que nós nos reunimos para falar de Jesus, é uma grande festa, né? É uma grande festa. Graças a Deus, o Pai nos permite participar dessa festa, estamos todos aqui reunidos. Então, hoje, obrigado, meus amigos, pela participação de vocês. Nós vamos conversar sobre o ensino do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 17, onde ele diz assim: vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Olha que palavra poderosa e verdadeira e atual do profeta Malaquias. Está lá no capítulo 2, versículo 17. E para abrir esse nosso seminário, o nosso querido irmão William Lira Rocha vai conversar conosco sobre esse ensinamento do profeta Malaquias. E nós estaremos com ele até às 11h10. Se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade que ele pode responder tudo, tirar todas as nossas dúvidas. Então, nós vamos de 10 até 11h10, mais tarde 11h15. Mas antes do William iniciar a conversar conosco, eu gostaria de ler uma página desse livro Ânimo. É um livro que eu gosto muito. O autor é Lorival Lopes. E eu escolhi a página que diz assim: iniciar a transformação. E o Lorival diz assim: queres levantar as tuas forças? Então dá o início, o primeiro passo, o primeiro pensamento. Sustenta os pensamentos de crença em ti e na solução dos problemas. E não deixes escapar o bom início de mudança. Toma, pois, a decisão. Uma transformação, mesmo pequena, um pequeno bem, agora é o pouco do muito que vem a te favorecer adiante. Dá o começo, que as tuas forças, que sentem um aviso e um estímulo, unem-se para algo maior à frente. Faze assim. São os filetes de água que, ao se juntarem, formam os grandes rios. Então, que bela página de ânimo, não é? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, a essa falange de espíritos queridos e amigos que chegam próximo de nós nesse momento para participar dessa festa de amor, que é o 6º Seminário Espírita com Jesus na Seara, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Essa casa de amor que tem procurado divulgar o Evangelho de Jesus. Te rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos proteja, que sustente os nossos ombros, para que cada um de nós possa carregar a sua cruz até o fim de sua caminhada. Que nós possamos nos encher de ânimo, de esperanças, na certeza de que tudo está certo e que devemos prosseguir caminhando em direção à luz, que é levada pelo Mestre Jesus à frente dos nossos caminhos. Essa luz que vem do seu coração, que nos ilumina, que nos aquece. Não podemos jamais deixar de agradecer a Ele, nosso Mestre querido, que sempre esteve ao nosso lado. Mas também vamos agradecer aos companheiros amigos, aos companheiros espirituais, que sempre nos inspiraram, nos incentivaram e foram os nossos fiadores em mais uma reencarnação. Mas também vamos agradecer aos amigos encarnados,
que estão sempre junto a nós, nos incentivando, nos estimulando, para que possamos prosseguir realizando as nossas tarefas. Obrigado, Pai, por essas bênçãos e te rogamos nesse momento que abençoe e inspire o nosso irmão William, para que ele possa trazer o fruto das suas reflexões, para nos auxiliar a compreender melhor os ensinos de Jesus. Obrigado, Senhor, e nos permita mais uma vez, neste ano de 2022, encerrando os nossos trabalhos doutrinários, iniciarmos mais essa atividade em seu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis e de toda essa pleiade de espíritos amigos que junto a nós participarão desse grande banquete de luz. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bem, meu irmão Lilian, a palavra está com você, mas antes de começar, eu gostaria que você dissesse o nome da casa espírita que você está trabalhando atualmente em Curitiba, no estado do Paraná. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer, né, primeiramente, ao convite, Rose, por essa oportunidade maravilhosa de fazer um estudo que para mim foi até, de certa forma, desafiador. E que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar nesse momento, que a gente possa fazer aqui uma boa troca de informações e agradecendo muito por esse manancial de conhecimentos que ele nos permite chegar até nós, né? Eu trabalho no Centro Espírita Antônio de Pádua. Ele fica bem aqui pertinho, na Rua México, aqui no Bacaxeri. Então, o nosso mentor é Antônio de Pádua, que é um mentor maravilhoso, né? Todos conhecem. Acredito que todos devam conhecer a história de Antônio de Pádua. Um dia, quem sabe, eu posso até fazer uma palestra aqui para contar a história dele, que é uma história muito interessante. Deixa eu só colocar aqui o celular em modo avião, que eu não tinha colocado. Bom, meus irmãos, então, e minhas irmãs, né? São todas as mulheres aqui. Então, hoje eu fui incumbido aí de falar um pouquinho do profeta Malaquias, um profeta que está descrito no Antigo Testamento, né? Ele se encontra como o último dos profetas no Antigo Testamento. E vou falar desse pequeno versículo que é intitulado Dia do Senhor, cujo teor é o seguinte: vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos, mas vós dizeis, em que alcançamos? Quando dizeis, quem pratica o mal é bom aos olhos do Senhor, que neste se compraz. Ou então, onde está o Deus da justiça? Ô, Rose, você pode colocar para mim a apresentação? Pode passar o próximo. Então, na verdade, Malaquias, ele chega para o povo por uma certa insatisfação em suas atitudes e diz para eles: vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Aí o povo pergunta para ele: mas em que nós cansamos o Senhor, né? O que deixa o Senhor entediado? E aí ele responde: quando dizeis, quem pratica o mal é bom aos olhos do Senhor, que neste se compraz. Então, é praticamente um desafio, né, que eles fazem ao Pai naquele momento. Ou então, quando eles perguntam, onde é que está a justiça de Deus? Né? Onde é que está o Deus do juízo, o Deus da justiça? Mas para a gente... Pode passar o próximo, Rose. Contextualizar a época, vamos entender primeiro quem foi o profeta Malaquias. Né? Então, Malaquias, ele foi um homem
que ele foi levantado por Deus para profetizar em Judá no período pós-exílio. Então, ele é considerado o último dos profetas menores no Tanakh, que é a Bíblia judaica. E por que ele é chamado de profeta menor? Não é por ser menos importante, não é isso. É pelo conteúdo do livro que ele escreveu. Então, o conteúdo do livro de Malaquias é pequeno. Então, por isso ele é considerado um dos 12 profetas menores. E ele é colocado nessa posição porque o judaísmo, ele acredita que a profecia cessou com ele também e só seria renovada na era messiânica, ou seja, na era da chegada de Jesus. No entanto, ele também é considerado como o último profeta antes da chegada de João Batista e a de Jesus Cristo em seguida. Agora, o que foi o exílio em si, né? Já que ele foi o profeta pós-exílico? Então, o reino de Judá, em Jerusalém, estava lá tranquilo e eles experimentaram um fim trágico, porque o rei da Babilônia, à época, era Nabucodonosor, era em 587 antes da Era Comum. Ele invadiu Jerusalém, destruiu os seus muros, né? Arrasou o templo e deportou parte da população para a Babilônia. Então, parte daquela população de Judá foi para a Babilônia. E aí a Babilônia, na verdade, ao dominar o Judá, ele nada fez para Jerusalém, muito pelo contrário. Até eles acharam que eles iam reconstruir os muros, as fortalezas, o templo, e isso não foi feito. Então, antes, ele continuava a exigir impostos, aumentou muitos outros tributos, criou novos tributos e aumentou esses valores. Então, aquele povo já estava entrando num estado de pobreza demasiada, fome. Só que, como todo império, teve início, meio e fim, né? Então, e o fim desse império babilônico até que foi relativamente rápido, né? Então não demorou muito para que isso acontecesse. Então foi no ano de 539 antes de Cristo, aí foram que 48 anos, o rei Ciro, que era um rei persa, que era chamado de o rei dos Medos, ele praticamente invade todo o Império Babilônico do Oriente Médio e engole sem nenhuma resistência, o tamanho poderio militar daquele reinado. Então, dessa forma, ele pôs fim a quase um século de domínio da Babilônia no Oriente Médio. Nesse sentido, houve, então, a volta dos exilados para Jerusalém. Só que, depois desse tempo, a volta desses exilados se tornou praticamente uma ameaça por parte daqueles que estavam em Jerusalém. Por quê? Jerusalém foi invadido por babilônicos, depois invadido por persas, e a gente ali tinha uma mistura de povos e começou a haver entre eles um certo tipo de xenofobia. Então, eles viram aquela nova chegada, no retorno dos judaístas como uma ameaça para quem já estava em Jerusalém. E aquela mistura de raça criou muito conflito cultural. E aí aquela rejeição, a xenofobia que foi gerada naquele momento. Sobre o personagem, né, a pessoa do profeta Malaquias, muito pouco se sabe. Né? O que eu li, que os estudiosos de teologia cristã, eles sabem, descobriram muito pouca coisa de Malaquias. E simplesmente porque não tinha realmente informação. Agora, o que gerava mais dúvida é o significado do nome do Malaquias.
Porque Malaquias é uma palavra que significa, em hebraico, malak, significa mensageiro, meu anjo. Então, com base nesse significado, muitos desses eruditos, desses estudiosos, eles entendiam que o nome de Malaquias não se tratava de um nome próprio, e sim de um adjetivo, que era um termo apelativo, né? Então, a própria Septuaginta, que foi a primeira versão grega do Antigo Testamento, ele traduzia o termo hebraico literalmente como mensageiro. Então, por exemplo, em Malaquias 1, capítulo 1, versículo 1, está escrito por intermédio de Malaquias. E aí eles traduziram por intermédio de seu anjo, de seu mensageiro. Então, na verdade, pode até ser que Malaquias não tenha sido uma pessoa chamada Malaquias, mas simplesmente alguém que tomou esse adjetivo de Malaquias, que significa meu mensageiro, meu anjo. Então, alguns estudos sugerem que Malaquias ele provavelmente fosse da tribo de Zebulon, mas outros considerando que como Malaquias tinha um zelo, né, com o culto de Deus, e isso está bem descrito no seu livro, eles também acham que Malaquias poderia ter sido um levita. Malaquias ele levantou muito, né, essa voz dele em protesto contra os sacerdotes e o povo em geral. Por quê? Porque naquela época o povo existia um descuido, uma lassidão, né, uma falta de interesse com relação à adoração cerimonial. Então, isso vinha, por exemplo, com relação à qualidade dos animais que eram escolhidos para expiação. Pão. O pão era, às vezes, colocavam pão mofado, estragado. Isso em todas as cerimônias, né, religiosas. Então, com isso tudo, ainda com isso tudo, vinha o que ele entendia como um abatimento moral. Né? No livro dele ele fala assim, porque havia um afrouxamento da obediência às leis levíticas. Então, estava mais ou menos assim, que ao Deus dará. E havia era meio que uma religiosidade meio camuflada que aquele povo estava por uma insatisfação. Então, a lei levítica, né, que é a lei dos sacerdotes da tribo de Levi, que é uma das 12 tribos de Israel, que foi aquela que foi designada como uma função sacerdotal, era uma lei muito severa, muito rígida, né? Moisés é autor do livro Levítico, né, que é um dos 5 livros do Pentateuco que ele escreveu. Exílio, Levítico, eu nunca lembro o nome direito. Exílio, Levítico, Número, Deuteronômio, e tem mais um que eu não esqueci. E ele traz, né, nesse livro, as orientações de conduta ao povo de Deus, onde está inserido, inclusive, os 10 mandamentos. Então, a lei levítica ela era extremamente rígida e ele conduzia exatamente como é que era a adoração do povo com relação a Deus, principalmente no momento que foi feita a condução do povo para a Terra Prometida. E aí, o que estava acontecendo? Por exemplo, com os animais que tinham que ser puros. Os animais precisam ser puros para as expiações do povo. Então, alguém roubou. Então, tinha lá, traga-me um bode, um carneiro, um cordeiro para expiação. Então, ele era sacrificado. Ele não podia ter nenhum defeito físico, não podia ter doença de pele, tinha que estar rígido. Né? O que estava acontecendo é que eles não estavam levando esses animais que eles consideravam puros. Né? Dentro dessa lei levítica, falava-se muito sobre o adultério,
e estava acontecendo muito, sobre o casar-se com mulheres estrangeiras. Imagina agora naquela situação onde havia povos misturados em Jerusalém e que não se podia casar com mulher estrangeira, porque aquelas mulheres estrangeiras muitas vezes adoravam outros ídolos que não o Deus que Moisés tinha pregado, né, ensinado. Então, Malaquias ele condenou, de certa forma, essa falsa religiosidade e esse compromisso, essa falta de compromisso com o pai, né? Então, esse afrouxamento no cumprimento das leis da época, o propósito do profeta Malaquias era o de tentar restaurar, resgatar aquilo, a comunhão dos judaístas com o pai, né, com o Senhor. E como é que ele fazia isso? Ele tentava mostrar quais eram as causas do declínio moral e, em seguida, né, ato contínuo, mostrar também quais eram os degraus que eles deviam perseguir, subir, para até alcançar aquela vida espiritual que a comunidade judaica havia tido anteriormente. Então ele queria revigorar essa comunhão com Deus daquele povo. Pode passar o próximo slide? Então, no livro de Malaquias, é notório quanto ele fala sobre o arrependimento, e que o arrependimento ele seria assim o primeiro passo para a direção de uma relação espiritual com Deus, uma relação apropriada, correta, espiritual com Deus. Então ele fala muito sobre a importância de uma fé renovada, principalmente no cumprimento da promessa relativa à promessa da vinda do Messias, que julgaria então os ímpios e os injustos. Né? Agora, como é que seria esse arrependimento? Né? Então, Kardec, em O Céu e o Inferno, ele, no Código Penal da Vida Futura, ele diz o seguinte, né? No quarto item, ele fala o seguinte: a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Então, é responsabilidade do próprio indivíduo. O espírito sofre pelo próprio mal que fez. De maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, ou seja, quando ele para pensar no mal que ele fez, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. E no item 8º, ele fala o seguinte: a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Então, Kardec, ele ressignifica, né, o termo arrependimento, dizendo que ele não é consequência do constrangimento causado pelas vicissitudes, pelos equívocos que nós causamos, mas sim uma conscientização da sua responsabilidade sobre esses equívocos que a gente causou. E, automaticamente, essa conscientização ela se extrapola para as leis naturais que regem o mundo moral. E aí, como exemplo aqui dessa ressignificação do termo, né, do arrependimento, no capítulo 4, Espíritos Sofredores, ele recebe um depoimento do espírito chamado Lisbeth, em Bordeaux, em que ele faz a seguinte pergunta: se faltas opostas às qualidades que acaba de exaltar assinaram-lhe a existência, parece-nos que lamenta o fato. O arrependimento poderia trazer-lhe alívio? Aí ela responde assim: não. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação.
Não cheguei a esse ponto ainda, diz esse espírito. Então, olha que interessante. O arrependimento proveitoso não é só aquele que é uma consequência do sofrimento, né? Ele tem que trazer esse sentimento de desgosto pelo erro que foi causado, pelo desvio do caminho da lei moral e pelo desejo em reparar aquele erro. E Leon Denis, ele corrobora com essa ideia no livro Depois da Morte, em que ele diz o seguinte, no capítulo 39, ele diz o seguinte: o arrependimento, um ardente apelo à misericórdia divina, colocando-nos em comunicação com as potências superiores, podem nos dar a força necessária para percorrer a via dolorosa, o caminho de provas que nosso passado nos traça. Mas fora da expiação, nada poderia apagar nossas faltas. O sofrimento, esse grande educador, só pode nos reabilitar. Então, mais uma vez aqui, até ele corrobora com o que Kardec coloca, né? Que além do arrependimento ter essa proposta de reconhecimento do erro e essa vontade de reparar, ele fala que esse sofrimento só vai, na verdade, encerrar quando você percorre a via dolorosa, ou seja, expia o caminho de provas que no nosso passado nos traça. Então, que sem expiação nada poderia apagar nossas faltas. Então é interessante essa ideia que o arrependimento tem que ter essa consciência de que você realmente burlou a lei, né? E essa vontade de reparar o erro. Mas que o sofrimento ele só vai terminar quando você expiar e depois reparar o sentimento de reparação, que é exatamente o quê? É o sentimento é o retorno ao caminho do bem. Pode passar o próximo slide? Então, com relação a esse trecho que Malaquias nos coloca, vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Esse versículo se encontra no quarto oráculo do livro de Malaquias. Ele é dividido em 6 oráculos. E ele fala, nesse oráculo, ele fala sobre a intervenção divina a fim de julgar. Quer dizer, o que ele está dizendo aí? Que Deus ele se cansara da queixa popular comum. Deus está cansado, né, de ouvir, digamos assim, essa ladainha. Por não fazer ele intervenção, e porque ele não estava fazendo essa intervenção, ele estaria provando a iniquidade dos ímpios. Então, se a gente traz essa afirmativa de Malaquias para os dias de hoje, a gente pode pensar o quanto a sociedade tem efetivamente sido bombardeada por reclamações e queixas de todo teor, né? Hoje a gente vê de todo jeito, né? A pessoa às vezes não tem o que reclamar, ela reclama do tempo. Hoje não para de chover. Aí parou de chover, não aguento mais esse sol. Então, assim, se tornou um vício, né? Então, a gente tem reclamação de todo teor, retratação de pouca fé, é intolerância, é preconceito, diversas outras coisas, né? Nós temos irmãos que são contumazes, né? Não perdem o tempo, perdem energia só em reclamar. Parece que tem prazer em fazer, né? Em reclamar. A vida dele é reclamar. Faz parte da vida de todos nós. É normal reclamar. Só que a gente não pode deixar com que a queixa se torne um vício. Porque, assim, como qualquer tipo de droga, ela prepara o terreno para outras coisas que podem vir. Depressões, ansiedades, enfim. O José Carlos de Luca, ele fala uma coisa interessante, que ele diz que a queixa poderia ser comparada a um espinho perigoso que todo mundo teme e do qual quer ficar longe. E é meio que verdade, né? Por exemplo, gente que só reclama, assim, é natural eu me afastar. E nós todos, né, temos essa natureza. Com exceção
Aí eu coloquei, né, esse adendo no, no relato do José Carlos de Luca, com exceção dos espíritos obsessores, né? E quando a gente permanece na faixa vibratória daquela queixa pertinaz, né, insistente, a gente acaba atraindo esses espíritos infelizes, né? Então, qual que é o ideal? Que a gente evite esse tipo de lamentação o tempo todo, porque produz, né, desânimo, estagnação. A gente perde energia com isso, né? Não é só energia física, não, energia espiritual também, né? Então, então qual seria, não, qual seria, não, qual é a nossa responsabilidade na desordem da qual nos queixamos? A gente, né, as pessoas pensam, reclamam, mas será que elas realmente pensam e raciocinam no que elas estão reclamando? Então, os espíritos, eles insistem em nos alertar que essa realidade, que nessa realidade a tendência é que a gente projete nossa insatisfação nos outros ou nas circunstâncias da vida. Então, sempre escolhendo o culpado. Então, não, a culpa, o tempo está ruim porque a culpa é do meteorologista. O tempo, eu não ganhei na Mega Sena porque burlaram o sorteio. Entendeu? Então, sempre existe um culpado e ele está sempre isento daquilo, né? Está sempre botando culpa em alguém ou alguma circunstância. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 133, A, né, subpergunta A, ele diz assim, quando Kardec... Aí eu vou falar só qual foi a primeira pergunta. Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Aí ele fala: todos são criados simples e ignorantes e instruem-se nas labutas e nas tribulações da vida corporal. E aí a pergunta A, faz a seguinte pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isto não os isenta das aflições da vida corporal? E aí os espíritos respondem: chegam mais rápido ao objetivo. E além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses efeitos. Ou seja, a partir do momento que nós reconhecemos nossas dificuldades íntimas e a gente passa a combatê-las, a gente vai conseguir diminuir esses tormentos. Né? Então, muitas vezes, essa insistência nessas queixas, nessas reclamações, elas vão denotar um senso de injustiça consigo mesmo, né? Você está sendo injusto consigo mesmo, porque aquilo não é uma realidade. Você está tentando apagar ou passar um véu sobre as suas próprias faltas. Então, aquela sensação de que nada funciona, né? Tá tudo e todo mundo contra você. Isso é muito ruim. Isso não vai fazer nunca bem para aquela pessoa. Então vamos voltar para o texto de Malaquias. Pode passar o próximo. Então tornou-se comum, né, à época, os judeus comentarem uns aos outros: quem pratica o mal é bom aos olhos de Deus, que neste se compraz. Ou então, onde está a justiça de Deus? Sempre falavam isso. Exatamente por essa revolta, porque as coisas não estavam acontecendo para eles. Eles queriam que as coisas acontecessem para eles. O que eles estavam vendo? É, o, o, o bom está sempre se prejudicando, o mal está sempre se dando bem. E isso que trazia aquela revolta para eles. Então, o Malaquias, como eu disse anteriormente, ele considerava isso até um certo desafio para que Deus ele se manifestasse. E aí, Deus, o que vai acontecer? Então, existia uma iniquidade, né, entre aquele povo. Ou seja, eles estavam indo de encontro com aqueles costumes religiosos, exatamente porque eles se sentiam amargurados contra Deus e colocando culpa em Deus sobre a sua infelicidade. E acabou que isso se tornou uma ameaça aos conceitos da religião de Moisés e de toda a lei levítica. Né? Então, o povo
estava achando que Deus estava nem aí para as atividades humanas, estava pouco interessado. A verdade era essa. Então, eles acabaram saindo, desenvolvendo um certo tipo de, que eles chamam de deísmo, né? Eles saíram do teísmo, que é a crença num Deus, né, provedor, digamos assim, e foram para o que eles chamam de deísmo, né, que é uma filosofia que é baseada em um criador que deixa a criação ao acaso, às mãos do acaso. Então, Deus criou e agora deixa a vida, né, levar do jeito que tiver que levar aí. Então, era como se Deus ele tivesse adotado uma postura voluntarista. O que é uma postura voluntarista? É uma postura em que ele age com um tipo de vontade irracional. É como se fosse... ia de encontro com qualquer tipo de moralidade. Então, ele é como se Deus simplesmente fosse de encontro com as próprias leis que ele criou e aos olhos, né, desses judeus que estavam se sentindo prejudicados, não, só tá, eu que faço bem, só estou me ferrando. E agora o mal está lá conseguindo ganhar as coisas, né, tem seu alimento, tem sua água, ganha seu dinheiro. Então, ele abençoaria os maus e castigaria os bons. Esse era o pensamento daquele povo naquela época. Só que nós sabemos que, de acordo com a doutrina dos espíritos, esse tipo de justiça divina não existe. Né? Deus é perfeito. Não tem como ele ir de encontro com as suas próprias leis, senão isso iria contra a perfeição do próprio Deus. Então, nas questões 873 e 874 do Livro dos Espíritos, que é no capítulo 9, né, de Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, Kardec pergunta aos espíritos: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Os espíritos respondem: ele está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida este sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais com frequência em homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que aqueles que possuem um grande saber. Ou seja, se aquelas pessoas que às vezes são mais simples são mais evoluídas, ela tem uma noção de senso, de justiça maior. Na pergunta 874, ele faz a seguinte pergunta: se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que um considere justo o que parece injusto ao outro? Que era mais ou menos o caso aí do povo de Judá. É porque a resposta dos espíritos é porque a ela se misturam frequentemente paixões que alteram este sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um ponto de vista falso. Então, um dos motivos que o povo israelita entendia a justiça divina de forma diferente era exatamente porque, tendo em vista eles serem o povo escolhido, né, eles eram o povo escolhido por Deus, eles deixaram que o orgulho os fizessem enxergar esse tipo de justiça por um prisma muito mais egoísta. Então, eles tinham essa consideração. Nós somos os filhos, o povo escolhido. Então, por conta desse orgulho, eles começaram a ter essa visão distorcida da justiça divina. Ângelo Aguarodi, ele foi um espírita que nasceu na Espanha. Ele se fez espírita na Espanha, né? Mas ele acabou encerrando sua vida terrena aqui no Brasil, em Porto Alegre. Ele atuou e dirigiu a revista Allan Kardec, uma revista conhecida no meio espírita, até a sua última publicação. Ele também inaugurou e presidiu a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E aí ele escreveu um livro que foi editado pela FEB,
chamado Grandes e Pequenos Problemas, na qual ele comenta como é que é essa evolução do sentimento de justiça no ser humano. Eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem qual é a perspectiva dele, que é muito interessante. Tudo tem seu período de incubação. Após a gestação, que é a alvorada do nascimento, vem este, e depois dele, o desenvolvimento das possibilidades potenciais armazenadas no germe. O mesmo se dá com o sentimento de justiça. Permanece adormecido nas formas rudimentares de existência, esperando o desenvolvimento destas, até chegar ao ponto em que por elas possa começar sua manifestação primordial, confusa e incompreensível. Depois, esse sentimento adquire formas de manifestações mais concretas e se desenvolve até a perfeição. Em tudo, a justiça se manifesta. Somente não o faz ao sabor e a capricho de cada um, mas da maneira que exatamente corresponde ao desenvolvimento de cada ser. Nos entes humanos pouco evolutivos, é natural e lógico que o sentimento de justiça se limite à satisfação do que lhe causa prazer e corresponda aos seus gostos, tendências e compreensão de si mesmo. É o período do império do egoísmo, em qual só é justo para o indivíduo o que lhe possa satisfazer a personalidade. Não compreendeis assim que tem que ser? Olha que interessante. Então ele está dizendo que o sentimento de justiça ele dá início no egoísmo, exatamente porque o ser ainda pouco evoluído, ele entende que a necessidade, por exemplo, de sobrevivência dele, é justo que ele tenha aquilo para que ele sobreviva. Então, ele precisa ter aquilo para ele, só para ele. E isso acontece com todo mundo. Isso aconteceu com todo mundo. Então, não compreende que assim tem que ser? Na natureza, tudo segue o mesmo processo de desenvolvimento. Não há na marcha ou desenvolvimento evolutivo dos seres e das coisas solução de continuidade. Não é possível passar repentinamente do estado de inconsciência ao de consciência completa, do de incompreensão ao do vasto conhecimento e profundo, do de embrião quanto a qualquer faculdade da alma ao desenvolvimento integral dessa faculdade. A mesma lei preside a tudo assim, no plano físico como no plano mental e no espiritual. Então, as potencialidades da alma também não dão saltos, né? Na natureza. Elas também são desenvolvidas em acordo com o nosso desenvolvimento evolutivo. Agora, qual seria um outro motivo, né, além desse entendimento distorcido da justiça divina? Seria o quê? Seria o desconhecimento da existência da reencarnação. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 171, que fala da justiça da reencarnação, ele pergunta o seguinte questionamento: em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente. E olha que interessante, que isso faz toda uma retrospectiva no nosso estudo. Um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontram-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, olha que interessante. Ele já fundamenta a justiça, né? A reencarnação, a justiça da reencarnação, relacionando ao arrependimento daquele que causou o seu próprio equívoco. Então, de acordo com Kardec, essa doutrina da reencarnação, ela é a única que corresponde à ideia que fazemos a justiça de Deus para com os homens que se acham numa condição inferior, menor, né? Então, ela é a única que pode nos explicar o futuro, né? Aquela que vai
embasar as nossas esperanças. Afinal, ela é a doutrina que nos oferece os meios de reparação dos nossos erros através das nossas provas. Próximo slide, por favor. Agora, como se pode acreditar na justiça de Deus e, ao mesmo tempo, explicar essa diferença de sorte entre os homens? Então, o Kardec, né, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre os bem-aventurados e os aflitos, ele diz que se Deus é suprema justiça, ele não permitiria que alguém sofresse sem merecer. Então, não há como alguém sofrer se não há uma causa justa daquele seu sofrimento. E só o quê? Só a pré-existência do espírito vai poder explicar essa desigualdade entre o bem e o mal, dentre os homens, né? Ou seja, porque hoje nós temos homens que são mais evoluídos, pessoas que são mais evoluídas do que outros. A gente só consegue explicar isso com a pré-existência da vida, né, do espírito. Então, há casos que também, obviamente, o espírito ele solicita, né, na sua programação reencarnatória, como prova, né? Solicita o sofrimento como uma prova para que ele possa se adiantar na senda do progresso. Então, quando Jesus ele diz que os aflitos são bem-aventurados, ele está dizendo, na verdade, que os que depuram a alma são os que vão entrar nesse reino de Deus, no reino da luz sublime, né? E são esses que vão reconhecer as benesses do mais alto nas dificuldades do dia a dia. Então, mais uma vez, entendendo o arrependimento como nos informou Kardec, né? Como sendo aquele arrependimento proveitoso, né? Consciente do que provocou, do equívoco que provocou, do desvio da lei divina, mas também sedento de reparação. Kardec ele também nos comenta que se Deus é soberanamente justo e bom, ele não vai poder agir por capricho nem por parcialidade. Então, a gente, já voltando lá ao povo Judá, revoltado, rebelde, aquela ideia de um Deus voluntarista, ou seja, um Deus que tem uma vontade irracional, que vai de encontro com as suas próprias leis, essa ideia cai por terra, já que Deus nunca vai agir por capricho nem por parcialidade, ele vai agir exatamente como a lei que ele nos proveu. Então, assim, se a gente conhece a justiça, a bondade e a misericórdia do Pai, essa figura de Deus, de um Deus caduco, né, um Deus atrapalhado, né, atabalhoado, ele é incompatível, né? Afinal, ele é justiça, bondade e misericórdia, e ele é suprema, é soberanamente bom e justo. Então ele não vai se atrapalhar em nada. Tudo que ele faz tem perfeita harmonia. Então, nesse sentido, o espírito Públio ele vem nos esclarecer no livro Relembrando a Verdade, sobre a psicografia de André Luiz Ruiz. Esse livro ele faz uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito desse espírito. E aí, nesse capítulo Bem-aventurados dos aflitos, né, Justiça das aflições, vou ler um trechinho. Ele fala o seguinte: observando a beleza das obras divinas, entendemos que Deus é a fonte do equilíbrio, da beleza, da harmonia, espelho de sua essência absoluta de bondade. Assim, para nossas jornadas de evolução, permite que nos aconteça apenas aquilo que encaminhará para o melhor o nosso espírito.
Imaginarmos o que deveria pensar a pedra de carbono nos momentos em que está sendo retalhada pelo boril, nos levará a supor que deverá estar blasfemando contra aquele que a criou. No entanto, depois de ter se transformado em estrela reluzente na condição de diamante cobiçado, entender-se-á o quanto deva estar orgulhosa de si mesma. Cogitar do quanto a gota d'água poderá maldizer aquele que a faz cair das altas altitudes sem paraquedas, na forma de chuva, é algo possível de se fazer, considerando o nosso próprio medo de altura. No entanto, depois que se projeta sobre o solo seco e é absorvida pelas raízes sedentas, transformada em sumo doce de uma fruta admirada por todos, ou na textura veludosa de uma pétala colorida, bem se poderia invejar a sua destinação. Desse modo, tudo o que nos acontece na vida é para que nos coloquemos em um estágio evolutivo melhorado, se comparado àquele em que estávamos antes. Se reclamamos de tudo o que nos causa aflição, é porque não entendemos ainda a nossa própria destinação, nem o futuro glorioso que Deus edificou para todos. Quando vemos o nosso barraco pobre sendo destruído por um violento trator, choramos a perda das nossas quinquilharias. No entanto, se soubéssemos que, no lugar da favela que se erguerá um bairro de casas firmes e confortáveis para que nos acolherá como nova moradia, passamos a dar graças à bondade daquele trator em derrubar nosso casebre. Aceitamos dormir ao relento, debaixo das árvores, pelo só fato de que tempos depois receberemos as chaves da nova segura moradia. Deus sabe o que nos deixa passar, em todos os casos, sem exceção. As nossas lágrimas não representam a escolha do Pai bondoso, mas sim a rebeldia de nosso espírito ignorante, que apesar de todas as provas candentes em sentido contrário, acha que Deus errou em nosso caso. Eu achei tão lindo esse texto, que ele exatamente diz que nós construímos, nós fazemos o nosso caminho, né? E que o que a gente acha que é o caminho torto de Deus vai acabar numa coisa maravilhosa, como os exemplos que ele acabou dando ali. Então, sabendo, né, que as leis morais estão presentes na nossa consciência, sempre que o espírito ele causa algum delito contra as leis divinas, que são perfeitas, a consciência ela vai pedir reparação. Isso é imediato. Lá nas nossas profundezas espirituais, a consciência ela pede essa reparação. E a consciência alertou Paulo de Tarso, quando ele cita, lá na sua primeira epístola aos Coríntios, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, o Espírito Miramês, ele afirma em seu livro O Mestre dos Mestres, o seguinte: ouçamos Paulo novamente para melhor fixarmos suas intenções, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O condenado pelo tribunal anterior, quer dizer, a nossa consciência, reconhece sua impossibilidade de perseguidor, aceitando a corrigenda, tornando-se humilde servidor, transferindo-se de doutor da lei mosaica para tecelão comum na obscuridade de um deserto. Então aqui nós vemos os três itens que Deus nos coloca como para nós sairmos do sofrimento, né? O arrependimento, ele reconheceu essa sua impossibilidade de perseguidor, aceitou a corrigenda, ou seja, expiou, né? E enquanto não aprendeu o que deveria fazer, com plena concordância da consciência, não saiu para a difusão da boa nova pelo mundo. Então ele só realmente saiu em busca de levar o conhecimento de Jesus aos povos, no momento em que ele se sentiu realmente arrependido e expiou, para então agora conseguir voltar no caminho do bem, no estágio de reparação. Então aqui a gente percebe que o apóstolo dos gentios ele
passou por todas essas fases que Kardec cita no do Céu e Inferno. Então, para encerrar, eu queria falar uma experiência que Raul Teixeira ele exclamou num congresso aqui da Federação Espírita do Paraná, isso foi em 2017, tá? E aí nessa explanação dele, ele relata uma situação em que ele estava em dúvida sobre uma coisa e ele faz essa pergunta para seu mentor, que é o Espírito Camilo. E aí ele pergunta para o Espírito Camilo o seguinte: Camilo, eu preciso, eu nunca sei, eu trabalho demais, faço muita coisa, às vezes não tenho tempo, e eu nunca sei se eu estou fazendo a coisa, às vezes eu me confundo se estou fazendo a coisa certa ou errada. Então, como é que eu poderia avaliar o que foi feito de certo ou errado? Aí o seu mentor responde: muito simples, meu irmão. Os atos teus que te permitirem dormir tranquilo, que te ensejaram uma alegria íntima, que te faça sorrir por dentro, que te dê uma euforia positiva em prol da vida, você acertou. Agora, quando agires de tal modo que te sintas desassossegado, que não tenhas onde sentar, que não consigas pegar no sono por atormentado, que percas o apetite ou a vontade de viver, terás agido mal. Que aí Raul Teixeira volta a perguntar: sim, meu irmão, mas então o que eu faço? E aí Camilo responde: se sentires tudo do primeiro caso, continue e aprimore. Agora, se sentires tudo do segundo caso, volta e retifica, porque nunca é feio retificar. Então, meus irmãos, a gente vê que o mundo, no contexto de hoje, com todas as suas reviravoltas, idiosincrasias, né? Nós, né, num contexto, de uma forma mais generalizada, nós temos nos gostado muito pouco, né? Nós temos nos vendido ao mundo, à mundanidade com muita facilidade, né? A gente tem assimilado os sofrimentos que a gente já não precisava mais assimilar. Se a gente entendesse melhor a vida, se a gente entendesse melhor sobre nós e sobre os nossos irmãos, a gente tem mergulhado em equívocos que a gente não tinha mais necessidade de mergulhar. Próximo slide, Rose, por favor. Então, eu que trouxe esse slide, que está descrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, em que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se a nossa consciência estivesse um pouco mais desenvolvida, né, se tivéssemos uma noção mais bem trabalhada a respeito de nós mesmos, de quem somos, né, do que estamos fazendo aqui, para onde retornaremos, vai chegar o dia em que nós estaremos ajustados a Jesus Cristo, né, que é a luz do mundo, de tal forma que sentiremos a força da sua presença em cada ato, em cada gesto, em cada postura, em cada pensamento, em cada ideia e em cada lembrança. Então, que Jesus nos abençoe e tenhamos um ótimo fim de ano. Graças a Deus. Não estou te ouvindo. Nós agradecemos muito ao nosso amigo Ilha por essas reflexões tão profundas. Mas eu queria fazer uma pergunta, comentário, né? Eu queria saber, você falou muito da tal da reclamação,
E o profeta Malaquias, lá no capítulo 2, versículo 17, fala sobre isso, né? Que nós somos pesados ao Senhor com nossos discursos, muitas vezes cansativos. Em cima disso, eu queria te perguntar uma coisa. Pedir para você comentar um pouquinho mais. Eu até anotei aqui. Essa nossa mania de reclamar das coisas que nos acontecem, ou do meio desfavorável, meio esse desfavorável, aos nossos olhos. Nós pensamos que é desfavorável aos nossos olhos, né? Em que reencarnamos, porque a gente diz assim, o Senhor me fez reencarnar nesse meio, aos meus olhos ele é desfavorável. Não é provocado pelas máscaras que adotamos por acreditar que devemos ocupar uma posição mais privilegiada no mundo em detrimento dos nossos semelhantes? As máscaras que adotamos, né? As máscaras que adotamos é o ego, né? É o ego que a gente o ego é aquela coisa variada, né? O ego a gente vai para cada situação a gente adota o ego, o ego que é aquela que é o ego? Aquele intermediário, acho que falar isso foi Jung, isso, né? É aquele intermediário que nos faz ser alguém a conveniência da situação, do contexto que você está vivendo. Quando a gente acredito que quando a gente se utiliza do ego, a gente acaba nesse sentido, a gente tem vários egos, porque a gente hoje o meu ego hoje aqui de apresentador, né, de palestrante, lá eu tenho ego no meu trabalho, que eu trato as pessoas de uma forma, aí chego em casa, o meu outro ego trata as pessoas de outra forma. Essas máscaras, muitas vezes, a gente acredita tão fortemente nelas. Primeiro, a gente passa a não conhecer. A gente acredita tanto nelas que a gente acha que aquilo é verdade. A gente acaba acreditando que aquele nosso ego é a nossa verdade. E isso acaba nos fazendo esquecer de procurarmos conhecer quem realmente nós somos. E a partir desse momento, se você não passa a conhecer quem você é, quais são as suas reais necessidades, e aí falando para nós que temos o conhecimento do espiritismo, da doutrina e da reencarnação, se a gente não permite se conhecer e entender quais são suas reais necessidades, e que suas reais necessidades são essa vida aqui e agora, o teu ego sempre nunca vai permitir que você te reconheça, e você vai estar sempre reclamando, porque você nunca vai admitir que o seu eu verdadeiro é o seu eu verdadeiro. Você vai achar que o seu eu verdadeiro é o seu ego, é a sua máscara. E você então nunca vai ter o seu real conhecimento. Quais são as suas reais necessidades? E para você as suas reais necessidades não são da sua vivência do aqui e agora, né? Da sua reencarnação de agora. É um auto-engano, é uma auto-sabotagem. Agradeço. Também acredito nisso, né? Porque aí a gente se sente sempre numa posição privilegiada. Eu acredito ter mais direitos. Eu acho que Exatamente. Deus foi um pouquinho econômico comigo, né? A gente está sempre olhando, achando que o jardim do vizinho é mais florido, né? Que Deus fez o sol brilhar mais no jardim do vizinho e chover muito mais no meu. E a gente vai acumulando esse pensamento, né? Se colocando sempre numa posição privilegiada e, na realidade, não entendendo que, como nós já fizemos estudos essa semana, que Deus não erra. Tá tudo certo, né, Verinha? Tá tudo certo. Que nós temos que buscar trabalhar mais e não reclamar da misericórdia divina, que a gente sempre acha
que essa misericórdia falha para conosco. É bem isso. E, na realidade, a gente esquece que talvez nós é que estejamos nos esforçando pouco. Né? Pois Então, é, e é o que ele fala, né? A questão da evolução das nossas potências da alma, né? E aí, no caso desse sentimento do senso de justiça, se a gente não trabalhar para obter mais esse entendimento, né, a gente vai permanecer nesse sentido de reclamão eterno, né? Quanto mais, porque você nunca vai entender o que é a verdade, né? A verdade que o Pai nos coloca ali, que aparentemente não é, mas a gente tem que, se a gente tem esse entendimento da sabedoria suprema do Pai, como é que a gente vai entendê-lo como um Deus voluntarista, como disse, né? Não é. e aí fica muito verdadeiro e atual esse pensamento do profeta Malaquias. Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Né? Realmente, nós somos pesados ao Senhor com esses nossos discursos que não tem nada a ver. Isso mostra A gente sabe, o nosso egoísmo, e a a gente, vaidade do sim, orgulho, né? e a gente sabe, assim, a gente sabe que, óbvio, Deus não tá chateado com isso. Deus é puro amor, ele não se chateia com nada, né? Mas o profeta Malaquias, né? Ainda e nós, com nossos olhos ainda humanizados aqui, a gente enxerga isso. Ele tinha toda a razão. Nossa, Deus deve estar muito cansado com essa ladainha toda de vocês, né? Exatamente, né? Exatamente. Meu amigo, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Por favor. Uma coisa, William, esteja à vontade para comentar o que desejar. Tem até uma música, né, que diz que Deus já deve estar de saco cheio de tanto que a gente reclama, de tanto que a gente é ingrato, né? Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente pode ser pesado, se a gente parar para olhar para a gente mesmo com misericórdia, a gente vê que já melhorou muito, né? A gente vê que Sim, já melhorou muito. Se a gente fizer uma autocrítica piedosa também, né? Porque a gente também não pode só né? Se chicotear, a gente já melhorou muito, muito mesmo. Com a história da reclamação, eu lembro que às vezes a gente entra no elevador, né? Aí vem, ai, que calor, meu Deus do céu. Não liga não, daqui a pouco a gente está reclamando do frio, né? Está na hora de sentir calor, daqui a pouco vem o frio, e já me policio para não entrar nessa marcha de lamúria. Já estou me policiando nesse sentido. Pelo menos com os irmãos na rua, na fila do banco, na fila do mercado, porque ainda encho muito, ainda reclamo um bocado no ouvido de vocês, né? não, é o que Leon Denis fala, né? A gente gasta muita energia com isso, gente. Energia física, energia espiritual, quando a gente podia estar gastando essa energia né, por uma outra coisa ao nosso favor. E aí ainda começa. Então, olha essa sequência de coisas que a gente vai tendo, né? Começa a entrar em faixas vibratórias mais baixas, e começa a atrair irmãos mais infelizes. Ou seja, Vamos nos uma bola policiar de neve, né, gente? a partir de hoje. Eu acho que acaba virando um vício, né? Essa coisa de reclamação Sim. vira um vício. A Joana de Anjos, fala em algum lugar aí que a gente a gente tem uma hipertrofia de otimismo e esperança, porque você vira nesse círculo vicioso. Se está calor, porque coisa, não aguento. Se está frio, meu Deus do céu. Se chove, não sei o quê. É o tempo todo. A gente vira nesse círculo vicioso de reclamar, sem olhar para fora, porque isso é nosso, né? Não é do lado de fora, né? Sem olhar para dentro o que a gente precisa melhorar, se queixar, se arrepender, todas essas questões aí que você falou que são muito importantes, né? A gente está sempre reclamando, sempre achando ruim, quer dizer, a psicologia fala, a gente projeta para fora aquilo que dentro da gente a gente precisa reconstruir, a gente precisa melhorar.
E esses profetas, a gente fica assim, besta, do jeito que eles já traziam esses segredos, essas chaves para a gente usar. E hoje, graças a Deus, como falou Verinha, graças a Deus, a gente já está um tantinho assim, né? Dessa melhora aí, nesse sentido de reconhecer, se arrepender, né? Tentar reparar. Claro que a gente, essas idas e vindas nossas aqui, não é à toa, né? Mas a gente já está num trilhinho aí, tentando se equilibrar, para a gente poder não entrar nesse vício, nessas questões aí que são tão danosas para a gente, e é o atraso, né? A gente deixa de avançar por causa dessa pendenga nossa ainda, pesada. Nós somos pesados. Literalmente, nós somos pesados. É isso, gente, fica a dica Imagina, obrigado. Fica a dica desse livro aqui. A gente já não conhecia esse Ângelo Aguarodi, que eu te falei que é o espírita espanhol que veio terminar a sua missão aqui no Brasil, que fundou a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e foi editor da revista Allan Kardec. É sensacional, gente, esse livro, sensacional. Editora da FEB. É muito bom. Contei num sebo, nossa, isso é excelente. Como é que é o nome dele, William? Grandes e pequenos problemas. Eu vou tirar a foto e vou botar lá no grupo. Bota no grupo. Zap. A capa. É o autor. Ângelo Aguarodi. Né? Ângelo Aguarodi. Nós vamos... Coloca, William, a capa, fotografa aí, bota a capa aí, porque eu achei também bastante interessante, né? São livros muito que não tem novas edições. Você só vai encontrar na FEB ou num sebinho aí. Mas é baratinho. Eu já vi até aqui por aqui o preço, é baratinho. São livros muito... comprei a R$10, gente. R$10. São livros muito bons que poucas pessoas conhecem e que tem tanto conteúdo interessante, né? Então, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa a mais ao William? Eu gostaria de falar... Pode falar, Márcia. A gente fala muito dos comentários, das reclamações, né? Eu acho que nós já estamos nos policiando em relação a isso. Mas a gente não pode esquecer também dos nossos pensamentos. Porque a gente pode não falar, mas se pensou, já plasmou. Então, o efeito é o mesmo. Então, a vigilância tem que ser muito maior. E nós estamos no aprendizado, né? Graças a Deus. Perfeita colocação. Perfeita colocação da nossa irmã Márcia. Não é só não temos que tomar cuidado só com a língua, não, mas também com os nossos pensamentos. Porque, como nós já vimos aqui, né? Nosso pensamento viaja e se associa com outros pensamentos semelhantes e muitas vezes, a partir daí, o desastre vem. Então, uma boa lembrança... Fica arquivado lá, fica lá, né? Fica lá arquivadinho. Fica lá, né? Arquivadinho. E como nós já estudamos aqui, né? Nada é destruído. Nada Exatamente. É destruído. Está lá guardadinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos... E é aquele negócio, né, Rose? E é a prova que pode ser utilizada contra você mesmo. Exatamente. Perfeito. Se você disser assim, não falei, aí alguém olha, aperta o botãozinho. Opa! Pois é. Aqui, ó, falou sim. Falou, pensou e causou problemas. Então, que a gente manter daí vem a... É aquela velha questão, né? Não é o que sai da boca, né? Não é o que... Não é o que entra na boca do homem, mas não é o que entra, é o que sai, né? É o que sai da boca, é o que sai do pensamento. Sai da boca e sai do pensamento. Não é por isso que Jesus não cansou de repetir. Ora, vigiai e orai, para não cair em tentação. Mais atual do que o nosso Mestre Jesus. Então, meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer ao meu amigo William por ter nos oportunizado esse momento onde nós temos mais material para refletir. O que não nos falta é material para refletir.
Então, que nós possamos pensar bastante, mas não só pensar, buscar colocar em prática tudo isso que nós estamos aqui conversando, e não é à toa, né, que a espiritualidade está presente aqui desde o início, né, do nosso seminário, no momento da prece, nós sentimos os espíritos aqui, porque tudo que trata da questão moral, da questão que envolve a melhora do ser humano, é de grande interesse desses amigos espirituais. Então, nós... Ô, Rose, pode falar, meu. Não é só no seminário, não, tá? Ontem, eu aqui em casa, eu me fiquei debruçado aqui, fui dormir bem tarde. Nossa, quanto eu sinto, assim, eu sou muito agradecido, assim, que eu falo, gente, eu acho que eu não faço quase nada. Eu não faço quase nada, assim, é tudo inspiração mesmo, assim. Abre esse livro, procura esse livro, alguém na hora, sabe, eu estou no computador, na minha cabeça, tem tal livro lá no teu armário, lá na tua estante, eu vou lá buscar o livro e está lá a resposta para a minha pergunta, sabe? Então, assim, a espiritualidade nos assessora o tempo inteiro, o tempo inteiro. Com certeza, né? Então, eles estão aí nos ajudando, como estão presentes agora, né? Nos inspirando. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, porque se nós estamos aqui, é porque nós somos muito necessitados. Isso é a prova da misericórdia e compaixão do Senhor. Então, eu agradeço muito a você, William, por ter compartilhado seus estudos conosco. Agradeço aos companheiros a presença. E para encerrarmos aqui a nossa reunião de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, com esse clima, com esse ambiente, com essa vibração tão amorosa que a espiritualidade permitiu que estivéssemos assim, através da nossa vontade, dos nossos pensamentos, com tantos ensinos, com tantos alertas, com tantas inspirações e instruções que recebemos nessa manhã de domingo, só temos a agradecer, Senhor. Só temos a nos sentir privilegiados por estarmos aqui, por escolhermos através da nosso interesse na doutrina, e só temos a agradecer todas essas bênçãos, essas instruções, esses novos pensamentos reforçados, de repente, que estivemos à nossa disposição. Que Jesus abençoe o nosso querido amigo, que com tanto carinho, com tanto amor, desenvolveu esse seminário para compartilhar conosco, e agradecemos à Casa de Francisco por abrir essas portas, mais uma vez, para nos receber e nos trazer tantas bênçãos, tantos alertas, tantas chaves e tanta luz em nossas vidas. Graças a Deus. Queremos lembrar a todos que aqui se encerram as nossas atividades doutrinárias, os nossos eventos, não é? Nesse ano 2022. E somos muito gratos aos amigos espirituais, a Jesus, a Francisco, a Deus, que nos deu essa oportunidade de realizar esse trabalho junto de vocês. Mas amanhã, segunda-feira, às 13 horas, 1h da tarde, teremos a última aula do curso do Livro dos Espíritos e depois do livro Devassando o Invisível, porque às 16 horas teremos o Jogo do Brasil. Então, amanhã, nosso curso às 13 horas, tá? Como foi o de sexta-feira, às 13 horas. E aí encerraremos as atividades doutrinárias de 2022, só permanecendo as palestras públicas, segundas e quintas, e as nossas radiações, às quartas e sextas-feiras. Denise e Carmen, o evangelho de quarta-feira também vai dar uma paradinha, ou vocês vão continuar com o evangelho de quarta-feira às 18h30? Eu não sei, Rosiva. Assim, nas 2 últimas semanas, que para mim vai ser mais difícil, que eu vou estar com a casa assim cheia de gente. Mas as primeiras, de 7 a 14, para mim está tudo bem, eu posso continuar. Então, a gente faz às 7 a 14, o evangelho das 18h30, quarta-feira. Tá. Depois a gente dá uma parada,
né? E Tá bom. volta lá para janeiro, tá bom? Para janeiro, tá bom. Evangelho de quarta-feira, Rose, dia 7, dia 14. Pode falar. os livros de quinta e sexta ainda vão ter essa semana? Não, encerramos. Não, já acabou. Só Tá bom. falta o Livro dos Espíritos, De amanhã. amanhã às 13 horas. E o Evangelho Tá bom. faz de quarta-feira às 18h30, ainda dia 7, dia 14. Aí depois a gente para e só volta em janeiro, tá bom? Então, meus irmãos, um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Obrigado pela presença de todos. Beijo grande, obrigado, gente. E amanhã, 13 horas, estaremos de volta. Tchau, gente. Tchau. Tchau. William, obrigada. Muito Tchau, bom. imagina. Obrigado a vocês.